Naquele tempo, Jesus chegou em casa com os seus discípulos e, de novo, acorreu tanta gente que eles nem podiam comer. Os fariseus alertaram os parentes de Jesus. Que bom que vocês chegaram. Ele está completamente louco. Está possuído por Beelzebu. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Como pode Satanás se levantar contra Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, este reino não pode aguentar. Se uma casa se divide contra si mesma, ela não pode durar. Se Satanás se levanta e se divide contra si mesmo, não pode subsistir. Está perdido. Ninguém entra na casa de um homem forte e rouba-lhe os bens sem antes o amarrar. Só depois de o amarrar, ele pode saquear a sua casa. Portanto, eu digo a vocês: todo pecado cometido e toda blasfêmia proferida será perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Depois também chegou Maria, a mãe de Jesus. Os parentes de Maria tentaram lhe dizer que Jesus estava fora de si. Maria, seu filho está possesso de um espírito maligno. Mas Maria os repreendeu. Maria, eu vou avisar o seu filho que você está aqui. Mestre, A sua mãe e os seus irmãos te procuram aí fora. eu sei. Obrigado. Quem é minha mãe e os meus irmãos? Esses são minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esses são meus irmãos, minhas irmãs. E a minha mãe. Shalom. O Evangelho deste domingo fala-nos da identidade de Jesus. Esta foi desde sempre uma questão muito forte para os cristãos e para o mundo. Quem é Jesus? Ainda hoje, apesar dos 20 séculos passados sobre a sua presença física entre nós, esta é uma questão que continua fazendo correr rios de tinta. As primeiras comunidades colocavam-se muitas vezes esta questão e certamente, como hoje, confundiam Jesus com tantas imagens e tantas definições. Há quem o veja como um homem comum, talvez dotado de uma enorme capacidade de comunicação e liderança. Um apreciado rabino e, sem dúvida, um bom contador de histórias. Para uns, não passa de um revolucionário que soube aproveitar-se dos seus dotes de prestidigitador para encantar e arrastar multidões. Para outros, talvez, um taumaturgo com enorme capacidade de sugestionar o povo simples e inculto. Ou talvez alguém com uma enorme capacidade de convencimento, mas não reconhecido pelas autoridades que lhe deram a morte violenta numa cruz. Ou simplesmente
alguém que encantava pela austeridade de viver, pela preocupação de amar e de devolver a dignidade, fazendo uma clara opção pelos mais pobres, pelos sofridos e marginados. Uma coisa é certa: hoje ninguém de bom senso põe em causa a existência de Jesus. Mas quem é Jesus? O texto de hoje dá-nos uma imagem muito clara da pessoa de Jesus. É um texto bem interessante, construído no formato de sanduíche. Começa por nos falar da preocupação dos familiares de Jesus, que, preocupados com sua fama e com o que dele se dizia, se sentiam incomodados pelas críticas que dele ouviam. Dizia-se que era um revolucionário, comentavam-se suas discussões com os mestres da lei, sua irreverência diante dos sacerdotes, suas críticas aos ricos e poderosos e até mesmo a forma de entender a religião. Não poderiam eles, seus familiares, vir a sofrer as consequências de tais críticas? Não seriam também eles enxovalhados com elas? Não seria isso causa de vergonha para eles? É a base do sanduíche e lembra-nos das vezes em que preferimos não falar de Jesus porque está fora de moda ou não é assunto a tratar em determinados ambientes. Não és tu também dos seus discípulos? Perguntava aquela mulher a Pedro quando Jesus era julgado, levando Pedro a negar o Mestre por 3 vezes. Quem não reconhece Jesus, quem não se quer comprometer com Ele, está do lado dos fariseus e mestres da lei, que preferem associá-lo ao reino do maligno. Quando nos sentimos incomodados por alguém, preferimos conotá-lo com o mal, denegrimos a sua imagem, construímos uma imagem pejorativa a seu respeito. É o recheio do sanduíche e é uma advertência clara para aqueles que preferem não se comprometer com ele, com o seu projeto. Para aqueles que preferem permanecer aferrados aos seus desejos, aos seus sonhos mesquinhos, do que abraçar o projeto de Deus. Abraçar a vontade de Deus implica pôr de parte velhos costumes, desinstalar-se, não pactuar com a mentira e corrupção, com a opressão, que são as obras do maligno. Jesus se demarca dessas obras. Ele veio para lhes dar fim, não para pactuar com elas. Por isso, não pode haver identidade entre ele e Belzebu. É a luta do bem contra o mal. Não é uma luta aparente, mas efetiva, real. É travada por Jesus e continua sendo travada por aqueles que o seguem, assumindo a vontade de Deus como seu projeto pessoal. E vem a terceira parte, a cobertura do sanduíche. Alguém comunica a Jesus que lá fora estão sua mãe e seus irmãos. E a reação de Jesus é surpreendente. Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Indicando os discípulos, aqueles que estão dentro, declara: aqueles que fazem a vontade de meu Pai, esses são minha mãe, minha irmã e meus irmãos. É categórico, este dentro e este fora. Os que fazem da vontade de Deus o seu projeto de vida, os que se comprometem com ela, estão dentro, quer dizer, fazem parte das relações de Jesus. Estão dentro do seu círculo, assumem-se como o seu projeto de vida. Quem não aceita a vontade de Deus
jamais se poderá relacionar com Ele, jamais poderá estar dentro. É como se Jesus criasse um novo estilo de família, não com base nas relações de sangue, mas na opção do reino de Deus. E o reino de Deus não é uma instituição, é vivência, é compromisso, porque é fruto da presença de Deus na vida das pessoas. A família de sangue é natural. Ninguém escolhe a família onde nasceu. Jesus apresenta um novo conceito. A família que é feita da opção, onde as pessoas se ligam por laços de pertença, porque vivem um mesmo ideal, uma mesma entrega, um mesmo estilo de compromisso. Na família de sangue, as pessoas se protegem entre si. Na nova família de Jesus, as pessoas estão unidas pelos laços que geram fraternidade, colocando-se ao serviço uns dos outros. Interessante. Enquanto a família de sangue me faz voltar para dentro, buscando o bem-estar e a proteção dos meus, a nova família me abre e impele para fora, para os outros, construindo uma fraternidade universal. Na família de sangue, os meus estão em primeiro lugar e são o centro das minhas preocupações. Na família de Jesus, é o sofrido, o pobre, o abandonado que merece minha atenção especial, o meu amor preferencial, porque também esse é meu irmão, porque também esse é filho de Deus, exatamente como eu. Nisso, no amor ao próximo, reside a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus, esse, diz Jesus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Shalom. Eles hão de ver e hão de vir, hão de vir e hão de ver coisas de transformação. Eles hão de ver